Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bela do Viaja Bela e hoje eu vou te ensinar como comprar passagem barata para a Europa. A primeira coisa que você tem que fazer quando for comprar uma passagem para a Europa é baixar o aplicativo do Passagens Imperdíveis. Porque a partir de lá você vai começar a receber várias notificações de promoção de preço de passagem. E aí, tendo essas informações em mãos, você vai conseguir saber quando que o preço tá bom e quando que ele não tá. Quando que ele tá muito mais caro que o normal, quando que ele tá mais barato. E aí você vai ter condição, você vai ter ferramenta, conhecimento para saber qual é a hora certa de comprar uma passagem ou não. O aplicativo do Passagens Imperdíveis, ele te informa das promoções, ele possibilita que você faça essa compra. Só que no meu caso, como eu não tenho uma disponibilidade de data muito grande, como eu não tenho tanta flexibilidade de data, eu não tenho muita facilidade para comprar as passagens que eles ofertam lá. Eu preciso comprar passagens em meses específicos, então eu utilizo o aplicativo para me basear em relação aos preços. Mas se você conseguir comprar alguma das passagens que eles apresentam, já é uma ótima forma de economizar, porque as passagens realmente estão em promoção quando elas são lá. Então eu já vi pessoas comprando passagem para os Estados Unidos de R$700, passagem para a Europa de R$900, então tem que ficar sempre bem ligado. E outra coisa importante é que as passagens são reais, as promoções acontecem de verdade. Só que elas acabam muito rápido, porque não é toda hora que a gente consegue uma passagem para o Chile de R$600, não é? Então a partir do momento que eles enviam a notificação, você já tem que ficar esperto para correr e comprar a passagem naquela hora. Tendo o aplicativo do Passagens Imperdíveis em mãos, a gente passa para o nosso segundo passo, que é estabelecer um teto, até quanto que você está disposto, até quanto que você tem disponível para pagar uma passagem. Se eu estabeleço que eu quero pagar preço tal, preço X, para aquela data específica, mas a passagem só chegou até X mais 100, então eu tiro esses R$100 de uma outra área do orçamento e coloco nas passagens, porque a partir daquele controle que eu tô fazendo de preço, de variação, eu sei que não vai diminuir mais, então não adianta eu esperar. É melhor eu reorganizar um pouquinho o orçamento do que eu perder uma passagem por conta de R$100, R$150. Então agora que a gente já tem uma noção de mais ou menos quanto que é o preço, a gente já sabe as variações de promoção, a gente já sabe quanto que a gente tem no nosso orçamento para gastar e qual é o nosso limite do limite, chegou a hora de colocar os aplicativos para trabalharem pra gente. Esse é o nosso terceiro passo para poder encontrar uma passagem com preço mais legal. Eu uso hoje em dia o Google Flights, Voe Livre, o aplicativo da Max Milhas e o Skyscanner. Então eu boto esses 4 aplicativos para trabalharem para mim. Eu coloco lá o meu roteiro, partida e retorno e a data que eu quero, e eu aplico um filtro que ele só vai me notificar os voos que estão de acordo com aquele valor. E aí cada voo que sofrer alteração para mais ou para menos naquela data que eu especifiquei, eu também vou receber as notificações, que é para estar por dentro de toda essa variação dos preços. Eu acho isso uma ferramenta muito boa, porque assim a gente consegue ter o controle de quando que tá bom ou não fazer a compra de uma passagem, porque aí a gente vai conseguir ter uma noção mais geral, um panorama mais aberto, assim, de realmente qual que é a mudança de preço daquele voo. Desses aplicativos que eu falei pra vocês, o único que não tem um aplicativo oficial para celular é o Google Flights. Eu uso um que eu não sei o que ele é, mas ele não é oficial, que é o Take a Plane. Ele tem o mesmo layout do Google Flights, do computador, só que para o celular, e eu utilizo ele para colocar o comando de rastrear as passagens. Mas quando eu quero, por exemplo, sentar para procurar uma data, ou então para ver qual que é a época em que o preço está mais baixo, eu prefiro fazer no Google Flights, mesmo no computador, porque ele tem um layout mais aberto, ele tem umas funcionalidades maiores que eu não consigo no aplicativo. Existem também os buscadores do Viajanet e do Decolar. Eu já encontrei passagens maravilhosas pelo Viajanet, pelo Decolar nem tanto, mas assim, o meu alerta aqui pra vocês é que os sites como Viajanet, Decolar e outros dessa mesma linha cobram uma taxa de serviço da empresa, que acaba que o voo sai mais caro comprando por lá do que direto no site da companhia. Então eu acredito que vale a pena perder um pouquinho de tempo fazendo essa comparação, pra gente não sair perdendo no bolso. Tendo várias coisas te ajudando, você tem mais possibilidade de fazer uma escolha acertada e comprar uma passagem com o preço que realmente vale a pena. Uma coisa que eu descobri quando eu tava montando a minha Eurotrip e que eu vi que muita gente não sabe é a respeito da passagem multidestinos. E ela é exatamente o que o nome fala. Você pode partir de um lugar e voltar de outro. Então o que foi que eu fiz? Eu comprei passagem de Fortaleza para Paris e de Porto, em Portugal, para São Paulo. Essa foi a combinação que eu fiz pela TAP. E qual que é a vantagem? Nesse tipo de situação, você não precisa gastar uma passagem, perder tempo, ou então ter que se locomover para o seu lugar de origem. Porque imagina,
O nosso roteiro começava na França e terminava em Portugal. Então, se eu tivesse comprado todos os voos partindo e voltando da França, eu teria que sair de Portugal, pagar mais uma passagem para voltar para Paris para poder voltar para o Brasil. A passagem multidestinos me dá essa possibilidade de não precisar fazer esse deslocamento de uma forma desnecessária, porque aí eu estaria perdendo tempo, era um dia a menos da viagem que eu ia ter para curtir, nessa necessidade de retornar para o lugar de origem. Por isso que eu acho que a passagem multidestino é um grande aliado nesse momento. E muita gente não sabe dessa funcionalidade. Ela funciona como se você comprasse 2 passagens de ida, só que a vantagem é que você faz a compra toda junto. Então você não precisa passar o cartão 2 vezes, não precisa se preocupar em estar procurando uma passagem separada da outra. Você olha tudo junto, faz aquela combinação e acaba saindo até mais em conta do que se você comprasse tudo separado. Agora que a gente já está dentro da Europa, a gente precisa se locomover. E aí sempre fica aquela questão, eu vou de trem, eu vou de ônibus, eu vou de avião, o que é melhor? Eu acredito que cada caso seja um caso, porém quando a gente estava montando a nossa viagem, a gente preferiu ir de avião com as companhias low cost. E o que são as companhias low cost? São companhias aéreas que vêm com a proposta de fazer os voos mais baratos. Daí o nome low cost, de custo baixo. Mas ela também é uma low quality, a qualidade também é um pouco mais baixa, justamente para combinar com esse preço. Eu tô falando especificamente da Ryanair, que foi a companhia que a gente utilizou nos 2 trechos que a gente precisou se locomover. E eu não sei como que funcionam as outras, porque mesmo elas sendo low cost, ainda estavam com um preço bem normal, assim, comparado com as outras que são companhias regulares. Então, falando especificamente da Ryanair, nos 2 voos que a gente pegou, os encostos não são reclináveis, os espaços de perna são mais apertadinhos. Então, você vai para um lugar, você vai sabendo que o avião não é feito para ser confortável, ele é feito para ser utilitário mesmo. Então, são coisas que eu acredito que vale a pena abrir mão do conforto por 2 ou 3 horas de viagem para economizar 100 e poucos euros, que foi o que aconteceu com a gente. Eu indico porque na época que a gente estava pesquisando, indo de trem de um país para o outro durava cerca de 12 horas e era 2 ou 3 vezes mais o preço da passagem de avião, que durava 2 a 3 horas. Então é uma coisa que compensa, você coloca ali em segundo plano o seu conforto, mas você ganha em questão de tempo e em questão de dinheiro. Então pra gente foi uma coisa que compensou muito. Outro truque aqui que eu acho que eu mereço agora o seu like nesse vídeo é a respeito dos stopovers. Muita gente fala dos stopovers e aí o que é essa modalidade? Algumas companhias na Europa disponibilizam uma parada maior, você vai fazer uma escala em algum lugar e aí eles permitem que você desça, aproveite a cidade por alguns dias e retorne para pegar o voo sem acréscimo na sua passagem original. Só que por que eu digo sem acréscimo entre aspas? Porque às vezes eles botam uma taxa em cima do valor e aí isso acaba passando despercebido. Então é algo que vale a pena você comparar. Você pega uma passagem com stopover e uma passagem sem stopover e aí você compara os 2 preços. Se os preços estiverem iguais ou similar, vale a pena comprar com esse acréscimo de dias em uma cidade a mais. Se esse preço estiver muito diferente, eu já acho que não vale a pena. Então sempre tem que comparar, sempre tem que ir ver qual que é o preço original, porque, gente, é muito difícil que a gente pegue alguma coisa de graça, né? Então tem que estar sempre com o olho aberto, tem que estar sempre bem espertinho quando a gente receber esses brindes aí. E aí por isso que fica aqui a minha dica, compare sempre todos os preços, tudo que for possível, compare. Porque muitas vezes a gente pode acabar saindo perdendo. Outra coisa que você precisa prestar muita atenção é onde fica o aeroporto que você está comprando aquela passagem. As companhias low cost operam, na maioria das vezes, em aeroportos mais afastados da cidade. Como foi o caso do voo que a gente pegou da França para a Itália, o aeroporto em Paris ele era extremamente afastado, ele ficava em outra cidade. E aí, se a gente não tivesse em um grupo de 4 pessoas, teria sido um gasto extremamente exorbitante, porque a gente só foi descobrir isso na hora de pegar o avião. Lembrem também de checar sempre se a sua passagem inclui bagagem despachada ou não. Dificilmente hoje vai incluir, então caso você queira comprar, a compra tem que ser feita por fora. Isso é um negócio que a gente tem que ficar bem atento. Mais uma dica aí de situação pessoal, de perrengue pessoal. Se eles pedirem pra despachar a mala, gente, evitem, porque na época que a gente foi, eles extraviaram a mala da minha cunhada e aí foi o maior perrengue para poder pegar. A gente teve que arrumar a maior confusão para eles localizarem onde que estava a bagagem. E isso aí a gente perdeu várias horas no aeroporto, ela teve que ficar lá esperando enquanto a gente resolvia as questões de hospedagem. Então o máximo de transtorno que a gente puder evitar, eu acho que é o ideal, porque são coisas que realmente fogem ao nosso controle e aí não tem como resolver na hora e acaba que já gera perrengue ali. Então eu peguei aqui o meu computador para compartilhar com vocês quanto foi afinal que a gente gastou nessa Eurotrip com a parte das passagens para sair do Brasil
para Paris e voltar de Porto, em Portugal, para São Paulo, a gente gastou R$ 2.200. Agora, fazendo as viagens lá dentro com a companhia low cost para ir de Paris para Roma, a gente gastou R$ 225,23. E para ir de Roma para Lisboa, a gente gastou R$ 549,29. Então esses foram os preços mais em conta que a gente achou. Lembrando que a gente foi numa época de alta temporada, eu achei esses preços bem aceitáveis, com todas as pesquisas que eu tava fazendo, comparativos de preços com outras pessoas e tal. Então eu achei que foram preços que realmente foram condizentes. No total a gente conseguiu fazer uma viagem bem confortável com esses valores e eu achei assim que valeu a pena. E aí, tá pronto pra comprar suas passagens baratas agora? Espero que essas dicas tenham sido muito úteis pra vocês. Já se inscreve aqui no canal e eu espero vocês no próximo vídeo.